Bom, nessa manhã eu queria compartilhar uma palavra com você. Eu pedi para o Daniel Tate, que é um dos supervisores dos adolescentes, fazer uma arte para mim. Eu estava pensando no que eu ia falar, não sei se chegaram a conseguir mexer. E o tema da mensagem eu ia colocar o nome de Rebobinando, só que não acho que é um nome muito atual, né? É um nome muito esquisito. Então, eu posso colocar de Voltando à Essência de Cristo. E, onde está fora? Aqui. Voltando à Essência de Cristo. Eu lembrei muito, aqui é uma fita cassete pequena. Eu lembrei muito da época com criança, com os meus pais, quando a gente alugava a fita cassete. Quem lembra dessa época aí? E toda vez que você assistia o filme, acabava o filme, eu lembro do meu pai falando, agora vamos rebobinar a fita. Daí virava, fazia a paradinha lá, e daí ficava lá 5 minutinhos voltando a fita. Eu não sei se a maioria aqui, agora eu vou me sentir velho. Quem aí lembra disso? Bastante gente, tem bastante gente que não lembra também. Logo depois veio o DVD e meu pai sempre fazia a mesma brincadeira pra gente. Acabava o filme, a gente alugava o DVD, meu pai falava, agora vamos rebobinar o DVD. Toda vez era essa mesma brincadeira, né? Mas, enfim. E a ideia que eu quero falar para vocês é sobre voltarmos ao princípio do porquê Deus nos criou, qual é a essência de Cristo nas nossas vidas. Qual é a essência do cristianismo, qual que é a missão de Cristo para nós aqui na Terra, qual é o seu propósito, qual é o nosso chamado como cristãos, o que a gente deve viver como cristãos. Então a gente muitas vezes deve retornar. Eu queria começar lendo um capítulo de Hebreus capítulo 2, versículo 1, que eu li no começo do Geração Livre. Você não precisa nem abrir comigo. Hebreus capítulo 2, versículo 1, fala assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A ideia que o apóstolo Paulo está falando, apóstolo Paulo não, a carta aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi por um outro escritor, não se sabe ao certo. O escritor de Hebreus, ele deixa essa mensagem falando de como é importante as coisas que já aconteceram. A gente viveu nesse momento aqui como igreja a escritura, um livro que os meus avós fizeram, e é muito legal a gente poder ler as histórias e ser inspirado e entender que isso é a base daquilo que nós vivemos hoje como igreja. E como isso é importante nós olharmos para trás e a gente voltar à essência, aquilo que Deus ele fez no passado. E é engraçado que para cada um de nós aqui, independente do seu título ministerial, se você é um pastor, líder, supervisor ou o que for, missionário, todos nós, de vez em quando, precisamos voltar à essência de Cristo. É ou não é verdade? Todos nós temos momentos onde estamos no vale, a gente não está lá em cima, no topo da montanha com Cristo. Momentos onde a gente precisa retornar à essência de quem Cristo é e nos lembrar daquilo que Ele fez e assim ter a certeza de que Ele vai fazer mais do que Ele já fez. É ou não é verdade? Nas nossas vidas, para todos nós é assim. E se a gente olhar na história que Deus ele construiu na sua palavra e mesmo no cristianismo a gente vai ver esse padrão acontecendo. Se você olhar no Antigo Testamento, os patriarcas viveram isso também. Eles nunca estavam somente lá em cima. Você olha para Abraão, você olha para Moisés, momentos na sua vida, o rei Davi, por exemplo, momentos na sua vida onde eles estavam muito bem, mas tinha momentos onde estavam lá embaixo. E era necessário eles buscarem a Deus, voltarem à essência, à missão que Deus tinha para eles. Dessa mesma forma, se olharmos para o Antigo Testamento, o povo de Deus como nação também vivia assim. Eles não estavam sempre lá em cima. Se você lembrar, no livro de Juízes é assim, é uma montanha russa. Momentos onde eles estão buscando a Deus, 40 anos de paz, depois eles se esquecem de Deus, 40 anos de terror, de outras nações guerreando sobre eles, governando sobre eles. Depois você vê no livro de Reis acontecendo a mesma coisa, reis bons, reis maus, e uma montanha russa. Depois a gente tem o cativeiro, depois do cativeiro a gente tem o momento do exílio, né? Onde Esdras, Neemias voltam para Jerusalém, e daí, mesma coisa acontecendo. Porque essa é a caminhada com Deus. Agora, no Novo Testamento, com Jesus, isso também acontece. Se a gente olhar para a vida dos apóstolos, nós vamos perceber esse mesmo padrão acontecendo. Tanto o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Tiago, grandes homens de Deus também viveram as mesmas coisas. Viveram momentos altos em Deus, mas tinham momentos baixos também. Se você lembrar comigo, eu ministrei essa palavra o ano passado para a igreja,
Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos, ele cita uma batalha interna que ele estava vivendo. Ele descreve muito bem, também no livro de Gálatas, uma batalha entre a carne e o espírito que acontecia na sua vida. E dessa forma ele estava mostrando de como muitas vezes a sua carne era muito forte, tão forte, a ponto dele fazer coisas que ele não queria fazer. E eu creio que nesses momentos que Paulo vivia isso, ele voltava à essência e à missão que Cristo tinha para ele. E a gente percebe esse mesmo padrão. Agora, no momento pós-apostólico da igreja primitiva, meu iPad está desligando aqui, voltou. Deu um pau aqui, voltou. No momento pós-apostólico, que é o momento depois dos apóstolos, depois que o apóstolo João morre, lá por 95 depois de Cristo, nós vemos grandes homens de Deus continuando o ministério dos apóstolos. Nós vemos Policarpo, nós vemos Clemente, que era um bispo de Roma. Eu dou aula de história na igreja, eu não vou ficar, me atrever igual o Gilberto ontem à noite, que tem muito mais conteúdo que eu, né, que sabe muito mais do que eu de história, filosofia, sociologia. Eu não vou entrar nesse quesito aí, mas eu tenho dado aula de história da igreja, um panorama da história da igreja aqui no Interns. A gente fala sobre vários caras na igreja que faziam muitas coisas, Policarpo, Irineu, a gente tem, eu escrevi alguns aqui, a gente tem Tertuliano, Justino Mártir, nós temos Orígenes, Atanásio, junto no primeiro concílio de Cineia, que foi descrito ontem à noite. Homens de Deus que viveram momentos muito legais. A gente tem um período na história da igreja, logo depois dos apóstolos, que é chamado o período dos apologistas. Tem o período pós-apostólico, o período dos apologistas, depois nós temos o período dos teólogos, que são pessoas que começam a desenvolver a teologia. Daí que vem Agostinho, outros caras muito legais, que fizeram uma grande diferença. Mas como foi dito também, a igreja, durante quase 300 anos, até o ano 312, que Constantino, foi o primeiro imperador que instituiu o cristianismo, até então teve muita perseguição. Foi dito pelo Gilberto ontem. Foram 10 imperadores, nesse período de quase 250 anos, que perseguiram os cristãos. Nós temos aí o imperador Trajano, que foi o pior deles, que matou muitos cristãos. Nós temos Nero, outros homens que vieram e destruíram os cristãos e fizeram muitas coisas. Mas é engraçado que nesse período de perseguição, a igreja só cresceu. E a igreja se expandiu e foi para diversas áreas do Império Romano, mesmo com a perseguição. Daí chega um cara na história chamado Constantino, que era um imperador, e ele percebe, ele depõe Maximiniano, o último imperador antes dele, ele depõe esse cara e ele percebe, ele está entrando em Roma e ele tem uma visão de uma cruz pegando fogo em Roma. Nessa visão ele entende, ele percebe que o cristianismo era como uma cola no Império Romano. E ele tem essa brilhante ideia de usar o cristianismo para poder controlar o seu poder em todo o Império Romano. Então esse cara, em 312, ele estabelece então que o cristianismo não seria mais perseguido. E no ano 337, depois de Cristo, ele estabelece então o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E a partir daquele momento, em vez de ser a igreja perseguida, ela se torna a igreja perseguidora. Ela começa a perseguir as outras religiões. Qualquer religião que não fosse a cristã seria perseguida no Império Romano, por causa desse cara. A gente sabe que muitos dos concílios ecumênicos que aconteceram na igreja foram presididos então por imperadores que entendiam que a igreja tinha poder, um poder muito grande no Império Romano. E a gente percebe então que durante vamos ir para a história, na Alta Idade Média até na Baixa Idade Média, a igreja com um poder muito grande. Roma cai, os bispos, o bispo de Roma que se torna então, né, o Papa de Roma, se torna o homem mais poderoso da Europa, sendo o cara mais influente, tanto na alta quanto no começo ali da idade da Baixa Idade Média. Esses caras eram poderosíssimos. E a igreja vive um momento de caos, um vale muito grande na história da igreja. Um momento que era necessário voltar à essência do que era a igreja, do que Cristo tinha criado a sua igreja, do porquê Deus tinha trazido a sua igreja e formado a sua igreja. E a gente percebe então um momento na história, com Erasmo, outros grandes filósofos aí, que vem o período então da Renascença, se você lembrar comigo na história. Agora não só a história da igreja, a Renascença. A Renascença foi um período meio humanístico, onde as pessoas começaram a perceber dentro das faculdades, que inclusive eram como cristãs, de que era necessário voltar à essência do homem, a voltar à essência do Império Romano, do Império Grego, e voltar a pensar em literatura, arte, coisas do tipo. E nesse sentido,
É mais ou menos por isso que na Idade Média a igreja cai de poder, ela acaba. Exatamente porque as pessoas começaram a pensar de que elas não precisavam mais da igreja, e elas podiam depender somente das artes, e elas começaram a colocar então a centralidade do homem. O homem como algo central e Deus como Deus meio que fora da jogada. Isso acontece na história. Agora, uma coisa muito legal que eu, de forma pessoal, estudando essa história, percebo que ela influenciou de forma muito positiva a igreja, é que logo depois do Renascimento, meio que no mesmo período, vem a tal da Reforma Protestante. Nós temos antes da Reforma Protestante os pré-reformadores, Pedro Valdo, os valdenses, Savonarola, Ian Hus, esses caras que vieram, depois você pode estudar sobre eles, foram os pré-reformadores que começaram o trabalho antes de Martim Lutero vir em cena. E esses caras foram grandes homens de Deus, e muito influenciados pelo Renascimento, voltando não à essência do ser humano, mas à essência do próprio Cristo. A essência do próprio Deus e do porquê Deus tinha criado a igreja. Então a gente tem a Reforma Protestante, 1518, Martim Lutero, a gente vem depois Calvino, John Knox, grandes homens de Deus que vieram e reformaram a igreja, entendendo de que era preciso voltar à essência do que a igreja deveria ser, da doutrina cristã, da teologia cristã. E a gente tem uma baita de uma volta à essência, volta ao início do que Deus tinha criado, a sua igreja. Foi muito especial esse momento, mas a gente percebe que é gradativo. O tempo passa, a Reforma Protestante acontece em 1500, passam-se os anos e a Reforma volta a virar como se um concreto nas igrejas. Volta a se esfriar novamente. E a gente vê depois, em 1700, 1800, a necessidade de um avivamento na igreja novamente. Deus querendo trazer a essência, não mais da igreja, não mais a doutrina, mas a essência do Espírito Santo voltando à igreja. E daí ele levanta grandes homens de Deus. A gente vê então John Wesley, George Whitefield vindo à tona. A gente vê Charles Finney vindo também depois, no final ali do século XVIII. Grandes homens de Deus então entendendo de que era necessário voltar à essência do Espírito Santo para dentro da igreja. Eu não vou ficar entrando na história aqui, porque eu já falei bastante, mas eu não vou ficar estudando sociologia, filosofia, igual o Gilberto. Para tudo que ele falava, ele jogava um termo muito complexo para a gente ficar tentando pensar e anotar e depois ir para o dicionário e tentar achar o significado, Mas a ideia central do que eu quero falar é de que para todos nós, e a gente percebe isso na história da igreja, nós temos a necessidade, com o tempo, de voltar à essência. Todos nós, quando entramos no nosso padrão de vida cristão, caminhando a nossa vida cristã, servindo, vivendo os ministérios da igreja, servindo a Deus de todo o coração, com o tempo, todos nós, se não cuidarmos, a gente estagna. A gente vive uma estagnação espiritual. E é necessário voltarmos à essência, ao início, ao primeiro amor, aquilo que Deus nos chamou a viver. E a gente percebe isso na história da igreja, a gente percebe isso nas nossas vidas. É necessário entendermos como nós precisamos de Cristo e a gente precisa voltar à essência de Jesus. Quando eu penso na essência de Jesus, eu penso sobre o que Jesus nos chamou a ser. Deus falou muito forte comigo sobre sermos discípulos dele. Sermos imitadores de Cristo. Eu queria ler um versículo com vocês, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. É bem rápido esse versículo, se você não abriu ainda, eu vou ler aqui. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele fala algo interessantíssimo. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz então em outras traduções: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Isso é ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Agora, vamos lá, vamos parar um pouquinho. Essa afirmação é ou não é assustadora? Você pedir para as pessoas seguirem a você, porque você está seguindo a Cristo. Muitos podem pensar assim: não olha para a minha vida, não me segue, faz o seguinte, olha para Jesus, porque Jesus ele é perfeito, ele é soberano, você nunca vai se decepcionar com ele. Se você olhar para as pessoas, você vai se frustrar. Se você olhar para o seu pastor, um dia ele vai cair, ele vai ter alguma coisa que ele vai falhar com você e você vai se frustrar como cristão. Então é melhor você olhar somente para Jesus. Mas a gente percebe então que esse não é o padrão que o apóstolo Paulo deixou na carta aos Coríntios. Não só a carta aos Coríntios,
Mas a gente também percebe em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo também falando para Timóteo, falando para ele ser um padrão aos cristãos, ser um exemplo para os cristãos, porque os cristãos estavam olhando para ele. Dessa mesma maneira, nós somos chamados a imitar Jesus, para que as pessoas possam imitar a nós. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã, para a gente começar. Se a humanidade toda imitasse o seu estilo de vida, como a humanidade estaria agora, nesse momento? Vamos diminuir aqui. Se a igreja imitasse a sua forma de orar, como a igreja estaria hoje? Se a igreja imitasse a sua forma de dizimar, como a igreja estaria hoje? Se a igreja, corpo de Cristo, imitasse a sua forma de jejuar, a sua forma de buscar a Deus, a sua intensidade, a viver a sua vida cristã, como o corpo de Cristo estaria se nós imitássemos você e eu? Como o corpo de Cristo estaria se imitassem a nossa conduta? Eu não estou aqui para condenar você, nem para apontar o dedo, porque eu sei que eu e você, todos nós, independente do seu tempo de caminhada com Cristo, todo mundo vive falhas, todo mundo tem momentos que você vive coisas que você não queria viver. Mas deixa eu te falar e declarar nessa manhã que eu e você, nós somos chamados para imitar de uma forma tão especial a Cristo, ao ponto das pessoas poderem olhar para nós e dizerem: eu quero imitar essa pessoa, eu quero imitar você, eu quero imitar seu estilo de vida, eu quero imitar a sua forma de trabalhar, eu quero imitar o seu caráter, eu quero imitar a sua ética no trabalho, eu quero imitar a sua forma de estudar, eu quero imitar a sua vida na faculdade, eu quero te imitar no que você tem vivido. E o apóstolo Paulo, ele deixa esse padrão: sejam imitadores de Cristo, e conforme vocês imitam a Cristo e buscam ser a semelhança de Cristo, vocês podem fazer com que as pessoas imitem a vocês, porque vocês são um espelho de Cristo. Então nós somos chamados a ser essa influência, nós somos chamados a viver essa realidade. Quem está comigo? Estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E eu queria conversar com vocês, antes de eu entrar nos meus 3 pontos, eu queria falar sobre duas palavras muito importantes que estão na Bíblia, e que é importante a gente falar sobre elas antes da gente escrever o que Jesus ele fala sobre ser um discípulo de Jesus, né? Queria falar sobre sermos discípulos e sermos cristãos. Sermos discípulos e sermos cristãos. Deixa eu te falar, sabia que você influencia as pessoas sem você perceber? E você está hoje aqui por causa de influências diretas e indiretas de pessoas ao seu redor? Sabia que hoje você é influência do seu professor da primeira série, de um amigo seu de escola, de um amigo seu da faculdade, dos seus pais? Todos nós hoje aqui somos influenciados, estamos hoje por causa de influências à nossa volta, pessoas que nos influenciaram. Eu não sei se você já percebeu isso, agora que eu sou pai, eu consigo perceber um pouco. Tendo meu filhinho de 2 anos, hoje ele está com 2 anos e 2 ou 3 meses. Teve momentos na minha vida que eu lembro de olhar na minha adolescência, na minha juventude, e ver os meus pais fazendo coisas para mim, não que necessariamente eram erradas, mas só que eu não gostava. Eu falava: eu nunca vou imitar o meu pai e minha mãe nessa forma de falar, ou dessa maneira. Não que seja algo ruim ou negativo, mas só traço de personalidade. E é engraçado, cara, que sendo pai, por 2 ou 3 minutos, eu estou tratando meu filho e de repente eu falo um negócio e falo: meu Deus, eu me tornei meu pai por 2 minutos aqui de novo. Eu estou falando igualzinho a minha mãe com o meu filho aqui, de uma maneira que eu não queria ser, né? Tem muitas coisas que eu quero ser igual aos meus pais, mas tem coisas que, normal, cada um constrói a sua cultura familiar. Não estou falando de forma negativa dos meus pais, tá? Fui muito abençoado como filho. Mas só para te falar que, eu não sei se você já percebeu isso, mas existem coisas que você faz que são influência das pessoas que estão acima de você. Agora, o outro lado da moeda é que eu e você, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor também. Sem você e eu percebermos, nós estamos influenciando e indiretamente nós estamos discipulando pessoas ao nosso redor. Porque discipular, o significado da palavra discipular é exatamente isso: você influenciar com um propósito ou sem um propósito.
O discipular, na verdade, é você influenciar com um propósito direto e proposital. Agora, muitas vezes eu e você, nós discipulamos pessoas sem percebermos para coisas ruins, para coisas que não são legais. E Deus está falando isso para nós. Eu sei do movimento de discipulado que foi muito, muito ruim na década de 70 e 80, para quem é um pouco mais velho, quem estudou um pouco de história da igreja. Teve um movimento de discipulado que foi muito... machucou muitas pessoas, teve muita heresia na década de 70 e 80. E eu não estou me referindo a isso, mas eu estou me referindo ao que Jesus pregou na sua essência, o que Ele nos chamou a viver. E a verdade é fazer discípulos e não fazer cristãos. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra cristão, na sua e na minha Bíblia, você só encontra 3 vezes. 3 vezes na Bíblia. E todas essas vezes, eu não estou falando de forma negativa, tá? Mas não foi o próprio Jesus falando com os seus discípulos, foram pessoas ao redor, olhando para as pessoas que pareciam Jesus, a comunidade de cristãos, e falando, esses caras são como Cristo. E mais uma vez, eu quero ressaltar isso, eu não estou falando de forma negativa contra a palavra cristão. A palavra cristão é uma palavra muito legal, é ser parecido com Cristo na essência, é muito legal isso. Só que, sabe qual que é o problema? Se você for olhar em comentários bíblicos ou teologia, você vai ver que não existe uma definição certa para cristão. Você pode ter uma definição de cristão. Talvez para algumas pessoas fora da igreja, ser um cristão é uma pessoa que nasceu num lar cristão. É uma pessoa que nasceu dentro de um país cristão, de um país conservador. Ser um cristão é talvez ter um conjunto de regras e leis, de comportamentos, sendo que Deus nunca nos chamou para ser isso. Deus nos chamou para ser discípulos, Jesus nos chamou para ser discípulos. E é engraçado, existe uma palavra também no português que chama etimologia. Etimologia é a mudança da palavra ao longo do tempo, do significado da palavra ao longo do tempo. Então deixa eu tentar exemplificar aqui. A palavra cristão, lá em Atos, em Antioquia, quando foi chamado os primeiros cristãos, ela tinha o significado de pessoas que eram parecidas com Cristo. Mas se você olhar para os cristãos hoje, você vai ver uma diversidade de, não só linhas teológicas, mas de vidas sem propósito e vazias. Você vê vários artistas e pessoas que se dizem cristão, mas quando você vai olhar o dia a dia dela, você vê a postagem dela no Story, no Instagram, você vê o estilo de vida que ela leva, você fala, meu, esse cara não é cristão nem a pau, velho. Nem a pau, não tem como esse cara ser cristão. Mas na verdade ele posta que ele posta um versículozinho. Ele posta a chuteira, a bola, Jesus é o meu Senhor embaixo. Você já pegou quem que eu estou falando, né? E o cara cita um versículo, mas você vai olhar no story dele agora, nesse exato momento, você vai ver ele pulando carnaval, com um monte de mulher pelada. Está cheio de gente assim, que se diz cristão, e eu quero dizer o seguinte, o significado da palavra cristão na nossa cultura hoje, ela mudou muito. Tem vários tipos de cristão, definições do que é ser um cristão, e deixa eu te apresentar a ideia de que Jesus não te chamou para ser um cristão, porque esse é um título que as pessoas fora da igreja deram para as pessoas que estavam dentro da igreja, e eu não estou falando de forma negativa, é muito bom ser cristão, pode dizer que você é um cristão, nós somos cristãos, nós somos parecidos com Cristo, mas Deus nos chamou, Jesus chamou a sua igreja para ser discípulo de Cristo. A gente vê esse padrão, Marcos capítulo 1, você vai ver Jesus chamando os seus discípulos, chamando eles para deixarem as redes, deixarem os barcos e seguirem a Ele. Você vê Jesus chamando Mateus, cobrador de impostos, me siga, venha e viva como eu, venha e me imite, caminhe junto comigo e se pareça comigo. E é exatamente esse o padrão que nós vemos na Bíblia. Sermos seguidores de Cristo, sermos seguidores de Jesus. Agora, eu não quero ser negativo quanto à palavra de cristão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem sido para as pessoas? Um mero cristão ou um discípulo de Jesus? Um mero cristão ou um discípulo de Jesus? Isso vai fazer toda a diferença. Precisamos ser discípulos de Jesus. Sim, nós podemos nos encaixar na categoria de cristãos, não tem importância. Mas deixa eu falar uma coisa para você, como foi dito ontem à noite, ou ontem, uma das palavras foi dito isso. Hoje nós somos, acho que, não sei se 50 milhões de cristãos no Brasil. É dito, estava conversando com meu pai, que até 2040, os cristãos evangélicos serão maioria no Brasil. O que isso vai representar?
Qual que vai ser o significado? Qual vai ser o resultado de sermos a maioria no Brasil? Nós já somos uma grande maioria, nós somos muitas pessoas no Brasil e nada tem acontecido. Deixa eu te falar que eu acho que o conceito da palavra cristão, tem muita gente que se diz parecida com Cristo, que na verdade, não é seguidora de Jesus. Não caminha com Jesus lado a lado e se parece com Ele. Abre comigo então, desse texto eu quero tirar meus 3 pontos. Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 27. Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 17. Não sei se vai projetar aqui. Bom, eu vou ler. Fala assim, Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 27. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse ressuscitado no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus. Imagina só, você repreendendo Jesus. Vai ser burro assim, vai ser uma anta assim lá na esquina, velho. Então Pedro chamou à parte e começou a repreender Jesus. Tonto, né? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então virou-se a Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Quem aqui acredita que é um bom dia quando você é chamado de Satanás pelo próprio Jesus? Quando o próprio Jesus vira para você e fala: sai fora, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Isso. Jesus falou isso para Pedro. Meu Deus, se eu tivesse no lugar de Pedro, eu ia querer me enterrar na terra ali naquele momento. Mas tudo bem, vamos continuar. Você é pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou, outra versão fala alma, né? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua própria vida, da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Vamos lá. Pedro, o discípulo de Jesus ali, o grande apóstolo Pedro, que vai ser daqui a pouco, né, no livro de Atos, ele vira para Jesus, ele repreende Jesus, Jesus dá uma chacoalhada nele e falou: sua anta, ô animal, acorda, velho, você está fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer. Eu vou morrer porque eu tenho que morrer por você e pela humanidade. E depois, ele fala sobre um futuro, sobre a glória vinda. E é muito interessante isso. Todos os momentos do ministério de Jesus, ele faz esse tipo de coisa. Ele falava parábolas que representavam algo presente, mas no final da parábola, ele sempre apontava para um futuro. Porque a forma de Jesus discipular e a forma que Jesus trabalhava no seu ministério é sempre tratando de algo presente, mas sempre olhando para a eternidade, olhando para algo que viria. Essa era a essência de Jesus, e naquele momento ele estava fazendo isso. Mas eu pensando no ministério de Jesus ali, a gente vê o capítulo 16, é um capítulo, talvez ali no segundo ano, no meio do segundo ano do ministério de Jesus, Jesus com 32 anos e meio ali, muito bem, uma grande multidão já conhecendo Jesus, os seus milagres, várias pessoas seguindo a Jesus, né? Já tinha acontecido alguns momentos de pessoas quererem colocar Jesus como rei, Jesus tinha fugido, você consegue lembrar comigo da história? E nesse exato momento, Jesus ele fala uma coisa muito forte. Ele fala essas 3 coisas, que é sobre os meus 3 pontos aqui dessa manhã. Ele fala assim: se quiser salvar a sua vida, a perderá. Não, perdão, um pouquinho antes. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu fiquei imaginando, me colocando no lugar de Pedro, realmente indignado com Jesus falando isso. Eu fiquei imaginando talvez os discípulos chamando Jesus para o lado e falando: Jesus, vem cá. Talvez o próprio Pedro falou isso, né? Pedro era um cara muito impulsivo. Pedro chamando Jesus para o lado e falou: Jesus, essa mensagem está muito forte, Jesus. Jesus não fala isso, você vai assustar as multidões. É feio falar isso, é muito forte. Vamos fazer o seguinte, em vez de negue-se a si mesmo, a gente fala: seja você mesmo.
Em vez de tome a sua cruz, a gente coloca viva os seus sonhos. E em vez de me siga, lidere o caminho. Vamos lá então. Seja você mesmo, viva os seus sonhos e lidere o caminho. Seja você mesmo, tenha os seus sonhos, viva os seus sonhos e lidere o caminho. Olha que palavra legal. Quem aí foi cheio do Espírito Santo com essa palavra aí? Quem ficou animado para ganhar o mundo? Olha só, vê se você não relaciona talvez com algumas coisas que têm sido ditas na nossa cultura. Seja você mesmo a centralidade do homem, viva os seus próprios sonhos, seja independente, viva os seus sonhos, seja quem você quer ser e lidere o caminho. Olha que palavra poderosa, que motivação que você vai sair daqui pronto para vencer. Mas Jesus não falou isso. Eu vejo Jesus falando, não, Pedro, vamos ficar com a minha mesmo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque o conceito de vida de Cristo, uma vida cristã, ou uma caminhada com Jesus era exatamente isso. Negar-se a si mesmo, negar o seu eu, tomar a sua cruz e me seguir, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não é que ele não está preocupado no seu bem-estar, ele não está preocupado com os seus sonhos, não é isso. Mas ele quer que você tenha tanta intimidade com ele, que os seus próprios sonhos são os sonhos dele, que a sua própria vontade se torna a dele, porque você está caminhando com Jesus, você está caminhando com ele. Então vamos para os meus pontos. Eu queria já chamar, pelo menos o teclado, não sei se era o Danairas ou o Thiago que estava aqui, já tocar o tecladinho aqui atrás, fica mais espiritual. Então vamos lá, eu quero fazer essa pergunta, eu quero responder com esses 3 pontos. O que é necessário para ser um discípulo de Jesus? O que é necessário para ser um discípulo de Jesus? Primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Qual que é o significado de se entregar, de negar-se a si mesmo? É exatamente isso que eu falei, né? Significa se entregar espontaneamente, entregar o controle para Jesus. Agora, por que é tão difícil negar-se a si mesmo? Por que é tão difícil entregar o controle nas mãos de Jesus? Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Desde o Jardim do Éden, Deus nos deu o livre-arbítrio, que talvez você não encontre essa palavra na Bíblia, mas que é um conceito muito bem fundamentado na palavra de Deus, onde as pessoas têm Deus respeita as decisões das pessoas, as escolhas das pessoas. Deus, mesmo sendo soberano, Ele coloca diante de você uma escolha e um caminho que você deve trilhar. Você tem a opção de ir para um caminho ou para outro, e você decide por si próprio. Agora, por que é difícil negar-se a si mesmo? Porque é exatamente isso. Deixa eu falar, se Deus criasse somente máquinas, seria muito mais fácil para Ele ter um grande povo que o buscasse, é ou não é verdade? Seria muito mais fácil para Ele ter pessoas que o adorassem e o buscassem de todo o coração, se Ele simplesmente tirasse o livre-arbítrio, que é a sua opinião, sua liberdade de escolha, se Ele simplesmente tirasse isso de você. Agora, eu vou dar um exemplo da minha personalidade, de quem eu sou. Minha mãe diz que eu sou, como é que fala? Sanguíneo, né? Como que é o nome disso? Temperamento. Minha mãe diz que eu sou um pouco sanguíneo, um pouco colérico, talvez. Acho que mais colérico, talvez. Eu não sei direito, não entendo direito disso. Quero só tirar um conceito dessa ideia. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, não sei se os coléricos ou os... Eu não sou fleumático. Fleumático é tipo mais meu irmão, né? Mais o André. Sou mais colérico e sanguíneo. Na minha personalidade como pessoa, eu não sei você, mas eu sou um cara super controlador como pessoa. Eu gosto de estar na minha casa, sentado, a bunda no meu sofá, com todos os controles do meu lado, assim, ó. Netflix, o Apple TV, da TV, do ar-condicionado, de tudo, do meu redor ali. Porque eu, como pessoa, estou dando um exemplo fraco aqui. Eu sou um cara super controlador. Eu sou um cara que gosta de ter o controle nas mãos. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Se você olhar no culto de adolescentes aqui, eu como pastor, eu gosto de, decidir sobre a luz, ver, abaixa a luz um pouco, por que não colocou essa música, por que não...
Eu não sei, é uma característica minha. Você pode orar por mim depois, é um negócio que Deus está trabalhando na minha vida. Mas eu sou assim, é uma característica minha. E os controladores, de certa forma, não sei se você se identifica, mas a gente gosta de mandar muito. E, de certa forma, eu coloquei aqui, todos nós temos essa postura de querer controlar as coisas em algum nível. Todos nós achamos que conseguimos viver a nossa melhor versão das nossas vidas por nós mesmos. E uma vida crucificada é viver uma vida em fé, acreditando que Deus tem um futuro muito melhor do que você pode escolher para você mesmo. Todo mundo tem uma versão melhor de si, é ou não é verdade? Eu não sei se você já fez isso, com certeza você já fez. Você já se imaginou mais alto de altura. Já se imaginou um atleta forte? Meu, se eu fosse um cara alto, forte, esbelto, 1,90, grande, né, pastor Beto? Ele pregou ano passado sobre isso também. Se eu fosse um cara um cara inteligentíssimo, um cara que tivesse passado em medicina, um cara que tivesse, sei lá, sem a gente perceber, sem a gente prestar atenção, a gente começa a imaginar e fantasiar coisas a respeito da nossa vida e de quem nós somos, quem nós poderíamos ser. Se eu fosse rico, e se eu tivesse casado com tal pessoa, e se eu tivesse isso e aquilo, e sem a gente perceber, a gente começa a viver algo contrário àquilo que Jesus nos mandou a viver, que é negar-se a si mesmo. A gente começa a colocar uma ideia perfeita, um ideal perfeito daquilo que eu e você precisamos viver, sendo que Jesus nunca desejou que nós vivêssemos dessa maneira, porque Ele tem algo muito melhor para você, muito melhor do que a sua fantasia a respeito do que você poderia ser. Filmes e coisas do tipo hollywoodianos. Jesus, realmente, Ele tem um padrão de vida para você que é muito mais alto do que os seus pensamentos. Vai muito mais além do que um romance perfeito que não tem tribulações. Vai muito mais além do que você como uma pessoa, um homem e uma mulher perfeita. A melhor versão de nós. Viver uma vida de crucificação é ter uma perspectiva eterna, onde você crucifica as suas próprias vontades e pela fé você entende que o padrão e o estilo de vida que Deus tem para você é muito melhor do que você escolhendo por si só. E o problema é que eu e você, nós tentamos tantas vezes viver pelas nossas próprias forças, controlar o nosso redor, controlar a nossa vida, controlar aquilo que está acontecendo. E não leva a mal, a gente tem que sim controlar, a gente tem que sim pensar no que a gente está vivendo. Mas deixa eu falar, um discípulo de Jesus, ele descansa. Os discípulos não tinham essa ideia ainda em Mateus capítulo 16, porque chega depois em Mateus capítulo 24, 25, 26, quando Jesus é crucificado, que os discípulos ficam desesperados, porque eles não sabiam o que ia acontecer com o futuro deles. Eles estavam desesperados, mas Jesus não estava desesperado, porque Jesus tinha uma perspectiva eterna. Jesus tinha fé que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar, e era necessário por causa das pessoas e a humanidade. Agora os discípulos não tinham essa perspectiva. E a gente percebe que até Atos capítulo 1 eles também não tinham essa perspectiva, porque chega em Atos capítulo 1, 40 dias se passam, Jesus passa 40 dias com eles, e quando Jesus ascende, os discípulos ficam olhando. Até que chega um anjo e fala para eles: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Ele foi para o céu, mas um dia Ele vai voltar. Mas Ele tem uma missão para vocês. Então os discípulos eles ficam 10 dias orando sem cessar pelo Espírito Santo que Jesus tinha prometido. E daí quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, Pedro declara para toda aquela multidão que se converte depois: agora eu entendo que não é a respeito de um reino natural, não é a respeito de uma coisa natural e física, não é a respeito das coisas que aparecem, mas sim lá de dentro. De que eu, mesmo sendo um pescador, mesmo Mateus sendo um colhedor de impostos, ou enfim, pessoas iletradas, Jesus tinha uma perspectiva eterna ao meu respeito e ao seu respeito. Jesus ele olha para pessoas, ele olha com uma loucura, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Aquilo que é loucura para os homens, para Deus, ele surpreende, ele usa aquilo que é loucura, ele se torna sabedoria para Deus. Dessa mesma maneira, deixa eu te falar, a partir do momento que você começa a negar-se a si mesmo e negar a perspectiva terrena, tudo vai mudar. Tem jovens hoje aqui, tem adolescentes,
você tem tomado decisões na sua vida com base na sua perspectiva terrena, você não tem negado as suas próprias vontades, você ainda não conhece a vontade do Pai, a vontade de Jesus na sua vida. Você decidiu talvez a sua profissão, você decidiu talvez o seu relacionamento de namoro com base numa perspectiva terrena e não celestial e não futura. Meu segundo ponto, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Eu já falei sobre isso numa outra palavra no Geração Livre, mas a palavra, quando Jesus ele fala para os seus discípulos tomar a sua cruz, você sabe, como foi dito pelo Gilberto ontem, que era algo muito esquisito falar sobre cruz. É ou não é verdade? Os discípulos não sabiam que Jesus seria crucificado. Os discípulos não estavam entendendo nada a respeito de ser crucificado. Por que Jesus está falando sobre crucificação agora? Agora vamos lá, deixa eu te passar o contexto. Eu sei que já foi falado, o pastor Davi falou ontem também sobre isso. A crucificação era algo terrível. Cícero disse que ninguém poderia conversar sobre crucificação, quão forte era a crucificação no Império Romano. Só para você ter ideia, as mulheres não poderiam ser crucificadas. Por alguns imperadores eles estabeleceram de que as mulheres não poderiam. E as únicas 2 mulheres que foram crucificadas em toda a época do Império Romano, eu estava lendo sobre isso. Elas foram crucificadas de trás para frente, para elas não mostrarem o quão horrível estava sendo para elas, de quão doloroso estava sendo para elas. Para nós hoje, a crucificação, a cruz é um simples símbolo cristão. Eu tenho uma tatuagem de uma cruz aqui no peito. Para mim não é nada. Mas para eles, para nós, é como se fosse, talvez, você tatuar uma coisa tipo uma cadeira elétrica no corpo. Porque era muito estranho para eles. Quando Jesus tinha apenas 4 ou 5 anos, Jerusalém viveu uma grande revolta com os zelotes. É dito na história. É contado, Joséfos fala sobre isso. E nessa grande revolta, milhares de judeus foram mortos, soldados judeus foram mortos. E Jesus, provavelmente como criança, ouviu isso. Os discípulos também viram. Então a crucificação era algo terrível para as pessoas. Seria como andar assumindo uma humilhação pública. Agora, eu já ouvi vários significados sobre isso. Mas quando eu estava pensando e meditando sobre isso, o que Jesus ele queria dizer com essa própria crucificação, para mim, ele estava falando sobre andar em humilhação na direção de sua própria morte. Para mim, o significado mais simples era negar o seu futuro certo e abraçar o nome de Jesus e a morte futura que eles viveriam. Mas para mim, o maior de tudo é sobre aceitar aquilo que Jesus tinha, mesmo que isso simbolize uma morte natural para as pessoas à sua volta. Jesus ele estava dizendo isso. O apóstolo Paulo ele disse em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 11, ele fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era semelhante aos homens, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se igual aos homens, e sendo sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Deixa eu te explicar esse versículo. A partir do momento que você se humilha, a partir do momento que você aceita, talvez uma humilhação diante das pessoas e uma morte incerta, Deus te exalta. E na nossa cultura hoje, pode ser cristão ou ser um discípulo de Jesus, eu falei sobre ser cristão, né? Mas ser um discípulo de Jesus pode não significar a morte certa. Você não vai morrer por ser um cristão. Você não vai morrer por ser um seguidor de Jesus. Você vai morrer talvez para outras coisas na nossa cultura hoje. Mas deixa eu te declarar algo sobre a sua vida. A partir do momento que você se humilha, Deus te exalta. Eu não estou fazendo a mesma comparação que Jesus foi exaltado porque Ele está acima de todo nome. Mas funciona da mesma maneira. Quando nós nos humilhamos, Deus Ele nos exalta.
Pode ser que não seja nessa vida, mas a glória futura é muito maior. A glória da eternidade, e aí a perspectiva da eternidade, ser um discípulo de Jesus, exige termos uma perspectiva eterna. Para mim finalizar, o último ponto, já chamar a banda para subir aqui. Me siga, siga-me. Jesus nos chama para segui-lo, independente daquilo que vamos viver com Ele. Os discípulos de Jesus seguiam a Ele, e era um convite pessoal. Eu falei para vocês de como, quando Jesus encontrava os seus discípulos, ele os trazia para perto. E ele falava, né, deixe tudo que vocês têm e me sigam. Quando os discípulos estavam vivendo com Jesus, a grande maioria da perseguição que Jesus viveu antes de morrer, os discípulos estavam juntos. De fugir dos fariseus, ser perseguidos pelos fariseus, eles estavam vivendo com Jesus e caminhando com Jesus. Por quê? Porque seguia Jesus, deixa eu falar, para os discípulos, de forma natural, eles estavam caminhando com Jesus, fisicamente falando. Mas eu e você, quando nós aceitamos um convite pessoal de seguirmos a Jesus, nós caminhamos com Ele espiritualmente. Você pode não prestar atenção nisso, nunca pensou nisso, mas Jesus está do seu lado. E aonde você vai, Jesus está com você, e você é o seguidor dele. Apesar de Ele estar junto com você, você está vivendo as suas coisas, você é um seguidor de Cristo, caminhando junto com Ele. Caminhando junto com Jesus. Os discípulos permanecem comprometidos, mesmo com as perdas, os atrasos, e tudo aquilo que uma vida cristã vai enfrentar ou enfrenta, independente da cultura que você esteja. Discípulos pensam assim: eu não vou me distrair, eu não vou seguir a Jesus só quando coisas boas acontecerem. Eles não pensam somente em curta distância, os discípulos não pensam somente em curta distância. Nós, que somos discípulos de Jesus, pensamos em algo que vai além. Essa é a essência de ser um cristão, de ser um discípulo de Jesus. Eles não pensam o que eu estou fazendo aqui, se é bom para mim caminhar com Jesus. Eles pensam em algo que vai além. E aí eu posso dizer para você, quantas pessoas eu converso, e caminhando como pastor eu vejo pessoas que questionam a essência do que é o cristianismo, o que é caminhar com Cristo. Quantas pessoas abrem mão de seguir a Jesus por tão pouco? Assim como Judas fez. Judas, e eu vou mais uma vez ressaltar, eu não quero dizer que a palavra cristão é uma palavra que tem uma conotação negativa, mas Judas representava exatamente o bom cristão, que estava junto com os cristãos ali, junto com Jesus, imitavam a Jesus, se pareciam com Jesus, mas na verdade não era um seguidor de Cristo. Porque na hora do vamos ver, ele traiu Jesus. Ele não se arrependeu. Deixa eu te falar, na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Cristo, muitas coisas vão acontecer. Você não vai ter controle de tudo. Mas Deus te chama a viver isso. Deixa eu finalizar contando um testemunho pessoal que aconteceu comigo. Alguns dos meus amigos, os meus supervisores sabem, os pastores aqui conhecem, o meu pai sabe muito bem o que aconteceu comigo. No ano passado, a gente estava se preparando para viver a viagem missionária na Índia. A gente tem a viagem missionária do Interns, né? E no final do ano passado, lá por setembro, outubro, a gente estava planejando essa viagem. E de repente, começou a surgir uma dor muito estranha no meu corpo. Uma dor esquisita. Eu ia fazer xixi, eu ia usar o banheiro, eu tinha essa dor que me incomodava. E ela passou quase um mês e essa dor foi piorando e piorando e piorando. Foi ficando esquisito. Uma dor que incomodava lá dentro, mas era lá dentro, eu não entendi o que era. Fui fazer alguns exames, na verdade eu até já tinha feito, né? E daí os médicos viram e encontraram um cisto na minha próstata. Não era, graças a Deus, um câncer, nem nada assim, maligno, que poderia crescer, algo do tipo. Mas era um cisto que desde pequeno provavelmente eu tinha, e que realmente com o tempo estava crescendo devagar, estava crescendo. E esse cisto, ele estava inflamado, inchando e cada vez mais expandindo, né? E o médico virou para mim e falou: Pedro, você precisa fazer essa cirurgia, a gente precisa abrir, precisamos tirar esse cisto, independente do que seja, essa dor não vai sair de você se você não
não tirar. E a Raquel está de prova, eu não conseguia dormir de tanta dor que eu tinha. Eu tomava Buscopan, tomava um monte de remédio, até Dramin para dormir às vezes, porque no meio da noite, 2 ou 3 ou 4 vezes, eu acordava de noite com essa dor, que machucava. Eu falei, eu preciso fazer essa cirurgia. E a gente estava planejando fazer a viagem missionária, e não só isso, a gente estava planejando ter outro filho, a gente estava planejando, estava muito feliz, porque estavam querendo, né, passou já 2 anos, que o Gessé já tem 2 aninhos, a gente estava querendo outro filho. Só que o médico falou para mim, ó, Pedro, mas tem um porém. A região da próstata, para quem é médico pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele falou para mim que a próstata é uma região que os hormônios estão na próstata. Para você ter fertilidade, né, os espermatozoides precisam da próstata. E o médico falou, essa cirurgia, o cisto, ele está pegando um canal e bem próximo ao segundo canal. É muito perigoso. Eu não vou dizer 100% para você, mas eu posso mexer nisso, tirar, te aliviar, mas você pode ficar estéril se você, dependendo de como acontecer. No meu coração, eu rejeitei aquela palavra, eu orei com meu pai. Eu lembro de estar, logo depois que eu saí desse exame, dessa consulta médica, eu liguei para meu pai, liguei para Raquel antes, liguei para meu pai. Eu estava desesperado, assim, porque eu falei, o que vai acontecer comigo, né? Deus, o que pode acontecer? E passou, meu pai falou, não, você tem que fazer esse exame. O médico falou também, você tem que fazer, não tem o que fazer, não tem como. Tentei tomar remédio para desinflamar, não desinflamava. Vamos fazer então. Bom, vamos lá. Aconteceu que eu fiz o exame, quase não viajei com o pessoal, a gente ia fazer umas conferências nos Estados Unidos antes da viagem missionária. Fiz a cirurgia, consegui depois, teve um pós-operatório horrível, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei urinando sangue um tempão, foi uma dor terrível, meu Deus, pior dor que eu já senti na minha vida. Mas deu tudo certo aparentemente. Fui para a viagem missionária, e na viagem missionária, pelos meus cálculos, foi quando eu engravidei a minha esposa. Na viagem missionária, pelos meus cálculos, eu engravidei minha esposa. Isso sem fazer o exame, porque eu viajei e o médico falou, eu não vou fazer o exame, vamos fazer o exame depois que você voltar da viagem missionária. Quando eu voltei, depois de 2 semanas, eu não fiz o exame, eu não sei o que aconteceu, não fizemos o exame. Logo, 1, 2, 3 semanas depois, a minha esposa me aparece com um exame de sangue, exame de sangue não, era exame de urina, de que ela estava grávida. E eu fiquei, nossa, na hora eu pulei de alegria. Falei, Deus, Tu és fiel, Deus, que legal. Minha esposa engravidou e eu não preciso nem fazer exame sobre se eu estou estéril ou não, eu estou fértil, o Senhor é fiel. Foi muito legal, naquele momento. Porque isso, né, foi logo depois das viagens missionárias, a gente estava muito feliz, falamos para os nossos amigos, passou-se um tempo aqui, a gente chegou até a falar para o culto, meu pai brincou, né, para o culto, falou. Daí nós fomos fazer a viagem com os pastores, dia 14 de dezembro. Quando a gente retornou da viagem com os pastores, né, para aquela chácara, para aquele confraternização, a gente tinha um exame marcado, um exame para ver, uma ultrassom para ver o bebê. Chegamos lá, quando a mulher colocou a ultrassom para ver, o bebê estava lá, perfeitinho, 3 centímetros, 11 semanas e meia, quase 12 semanas. Não. Enfim. Estava lá, perfeitinho. 2,5 centímetros, 3 centímetros. E eu e a Raquel olhando, eu com o Gessé no colo, eu feliz da vida, olhando o menino lá, a menina, não sei o que era, eu animadaço. Meu Deus, que beleza. E daí, de repente, a Raquel fica séria. Por quê? Porque a médica ficou séria. A médica fechou a cara. E a médica estava lá mexendo, tentando encontrar o batimento cardíaco da criança. Eu nem tinha nem percebido, a Raquel já tinha. E ela começou a apertar a minha mão. Na hora que eu olho, eu vejo a expressão da médica. A médica falou, não está tudo bem. A Raquel perguntou, está tudo certo, doutora? Porque ela não tinha falado nada. Ela falou, não está tudo bem. Eu não estou encontrando batimento cardíaco. Isso significa que a criança aqui dentro morreu. E provavelmente ela morreu hoje, porque o tamanho que ela tem é exatamente para semanas que a gente viu. Naquele momento que foi declarado essas palavras sobre a minha vida, sobre a vida, a Raquel naquele momento começou a chorar um monte. Eu sei que tem muitas histórias, muitos testemunhos que são muito mais fortes, tá? Eu não quero nem comparar. Mas essa foi a pior experiência da minha vida. Eu
Entrei no carro, logo naquele momento a Raquel já começou a chorar, a médica saiu, ela fechou a porta, falou, sinto muito. A Raquel começou a chorar, eu também comecei a chorar, o Gessé no colo, sem entender nada, ali com a gente. Entramos no carro, eu fui ligar para meu pai, a Raquel foi ligar para a mãe dela, e a gente estava indignado com Deus, indignado. Eu me lembro do meu coração de falar, Deus, por que o Senhor me deu, se eu estava com medo de estar fértil ou não, estava com medo do futuro, do que poderia acontecer, por que o Senhor me deu, por que eu não fiz só o teste, me deu positivo, eu esperei, era para mim esperar um pouco mais, talvez em janeiro começar a tentar, por que aconteceu isso, por que eu lembro naquela noite, eu não conseguia falar nada para a Raquel não conseguia falar nada para mim, quem já viveu um aborto sabe como que é muito difícil, uma experiência muito ruim, você está esperando, você tem expectativa, eu sei que tem abortos que são muito piores, no 5º, no 6º, no 7º mês, é terrível, dependendo de quando você se planeja naquele momento, mas eu me vi, não só eu e a Raquel, nós estávamos questionando Deus naquele momento, falei, cadê você, Deus, por que isso aconteceu, a gente faz tudo, a gente viaja, a gente se entrega, nós somos cristãos, podia ter acontecido com tanta gente, por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com a gente, Deus? Por que isso tinha que acontecer? Por quê? E a gente começou a chorar. Eu lembro, a gente chegou lá umas 8h30 em casa, o Gessé no colo aqui, e a gente começou a chorar, a gente não conversava um com o outro, o tempo foi passando, a gente não tinha nem abrido a Bíblia ainda, a gente estava sem, eu não queria fazer nada, eu falava, Deus, não é justo isso, não é justo isso. E daí, era umas 11h30 da noite, já fazia umas 3 horas, talvez, que a gente estava sentado lá, a gente colocou um louvor. E eu me lembro a canção que nós colocamos aquela Preso a Ti, do Tom Molinari, que fala sobre a necessidade, que a nossa esperança está em Jesus, né? E naquela canção a gente começou a cantar, a gente colocava no repeat lá, e voltava, e a gente começou, e entramos na madrugada, a gente começou a orar um pelo outro. O Gessé dormiu, oramos pelo Gessé, oramos pela nossa família, e a nossa esperança começou a voltar. Porque eu estava questionando o Deus que eu seguia. Eu estava questionando o próprio Jesus na minha vida. Eu nunca tinha experimentado isso, gente. Eu nunca fui um cara cético, nunca fui um cara ruim para isso, nunca vivi coisas muito terríveis na minha vida ao ponto de eu questionar o próprio Deus. Mas essa vez, eu falo de todo o coração para você, mesmo que seja pequena, foi a minha experiência, eu questionei Deus. Eu falei, não é justo. Deus, você não é bom. Não é possível um Deus ser bom e fazer isso com você. E naquele momento, quando a gente começou a cantar, aquelas canções, aquelas palavras, começaram a encher o meu coração e encher o coração da Raquel. O Espírito Santo entrou naquele lugar. Ele começou a pairar e a gente começou a cantar junto, a gente começou a orar junto. E quando a gente menos percebeu, a atmosfera do lugar foi mudada completamente. Eu comecei a entender que a realidade, a nossa perspectiva de seguir a Jesus não está condicionada a coisas que eu e você nós vivemos. A humilhação que nós passamos, as coisas terríveis que nós vivemos. A nossa perspectiva é muito maior que tudo isso. E Deus me falou isso. Eu escrevi. Quem é você, homem, para apontar o dedo ao Criador dos céus e da terra? Aonde você estava, Pedro, quando eu fiz o mar, as estrelas, o sol? Quem você acha que você é, para você questionar o meu caráter e quem eu sou? Perguntar, quem somos nós? Quem somos nós? Para onde eu e você nós vamos? Seguir a Jesus é a nossa única opção. A essência do cristianismo, a essência do cristão é exatamente isso. A gente seguir a Cristo de todo o nosso coração, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, independente do que a gente está vivendo. Esse é o nosso chamado, seguir a Cristo, seguir as suas promessas, depositar a nossa confiança em quem merece a nossa confiança. E a partir do momento que a gente faz isso, a paz de Deus, ela reina sobre os nossos corações. Porque deixa eu te falar uma coisa, a paz, ela não é uma palavra, ela é uma pessoa. Ela tem um nome. A paz é Jesus.
E quando você declara esse nome que é Jesus, a paz, a alegria, a benignidade, o fruto do Espírito brota de você. E as coisas mudam, a perspectiva muda, e tudo muda. Tudo muda. Tudo vai mudar. E nessa manhã, para terminar a minha mensagem, queria convidar você a fechar os seus olhos. Deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Você tem sido somente um cristão? Ou você tem sido um discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga Jesus. Esse é um convite que Jesus ele faz. Esse é um convite que Jesus nos faz nessa manhã. Eu queria fazer um rápido apelo aqui na frente. Não quero me demorar, porque eu sei que já está tarde. Mas se você nessa manhã, de alguma maneira, você olha para a sua vida e você não se vê como um imitador de Cristo. Se eu fizesse a primeira pergunta que eu fiz essa manhã sobre, posso te imitar? A sua resposta seria não. Você não tem sido imitador de Cristo, você não tem sido um seguidor de Jesus de verdade. E eu não estou falando de algo religioso, não estou falando de algo comportamental, comportamentos. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma verdadeira religião, um verdadeiro amor lá dentro. E eu creio que de alguma maneira todos nós, de alguma forma, muitas vezes, não somos seguidores de Cristo, porque nós tentamos controlar as nossas vidas. E nesse momento que eu estava questionando Deus, eu estava fazendo isso, eu queria controlar o meu futuro, mas meu futuro estava na mão de Jesus. Se você se identifica com essa palavra, se Deus te tocou de alguma maneira, e você se vê assim, eu não sei, desesperançoso, alguma coisa tem acontecido com você, eu quero te chamar para vir aqui na frente, eu quero orar com você. Deus ele está chamando, transformando cristãos em discípulos. Deus está transformando pessoas que mais que se parecer com Cristo, que é algo exterior, amam a Jesus de todo o coração, independente do que aconteça, independente da situação da vida.